E já estou com esse celular aqui bom e barato, super custo-benefício que você encontra aí por cerca dos seus 600 e um pouquinho reais, aplicando o cupom de frete grátis pela Shopee e também o cupom da loja, um smartphone atualizado, lançado agora no finalzinho de 2024 e que promete muita coisa pelo preço baixo dele. Então nós vamos ver aqui esse smartphone agora, os detalhes dele, e eu vou utilizá-lo também aqui, vou configurar ele e testar, e nos próximos vídeos eu dou mais o veredito a respeito desse smartphone, se vale a pena pagar os 600 reais que eu paguei nele, sendo que ele já vem com o Android atualizado, o Android 14, só que é a versão Go, a versão assim mais leve do Android 14, e tem alguns pontos positivos do lado de fora da caixa, que ele tem uma lanterna, digamos que extra, um outro LEDzinho aqui de lanterna, que te dá a possibilidade de iluminar até uma distância de 5 metros, essa é a promessa. Ele tem o IP65 que pode respingar água no smartphone que não vai estragar, e também você pode aumentar o volume além do normal, além do padrão. É um smartphone que vem com um MediaTek Helio G81, é um processador bem modesto e que é mais para tarefas do dia a dia como redes sociais. Então é um smartphone que vai ser simples, de 6,7 polegadas, bem leve, cerca de 190 gramas, 5.000 mAh, que é uma quantidade de bateria padrão, né, atualmente, sendo que por ser um processador mais modesto, ele vai ter uma autonomia de bateria maior, uma câmera principal traseira e única de 13 megapixels, que tira assim umas fotos normais para tipo fotos mais ou menos assim, ótima condição de iluminação. E tem alguns pontos interessantes aqui do lado de fora da caixa, que olha só, ele tem 120 fps de taxa de atualização da tela, essa tela de 6,7 polegadas dele. E o interessante, na minha opinião, é que a câmera dele frontal é um pontinho e não aquele formato de gota que vem, por exemplo, no Galaxy A15, se eu não estou errado, no A16 também. Tem a saída de áudio estéreo também, tanto em cima quanto embaixo, tem como você aumentar, além do normal, volume. Então acaba sendo um smartphone bem interessante e acessível. Lógico, aí atualizações. Nesse caso aqui, eu acredito que não vai ter atualização para um próximo Android. Vai ficar no Android 14 e pode ser que tenha atualizações de segurança. Tanto que eu já estou gravando esse áudio aqui do futuro, já até configurei o aparelho sim, e depois eu fui na opção lá de atualizações e tiveram 3 atualizações, só que atualizações de segurança, atualizações de melhoria, né? Não foi atualização do Android, assim, de 14 para 15, coisa do tipo. Ele tem uma tela HD IPS, ou seja, uma tela que assim não é aquela melhor do mundo, mas também não é tão ruim, principalmente quando a gente fala pelo preço pago pelo aparelho, que no conjunto me surpreendeu, porque em si o smartphone tem um design muito bonito, tanto na parte traseira e a parte frontal também, ele tem um leve queixo ali em relação à tela e afins de aproveitamento, e mesmo que ele tenha uma dimensão um pouquinho maior, tanto em altura e está nos padrões ali de largura, por ele ser um smartphone tanto com a lateral de plástico e a traseira de plástico, ele acaba sendo um smartphone bem confortável e leve. Então, sinceramente, é um smartphone que me surpreendeu e que eu acredito que daria para utilizar ele mesmo no Android 14 com atualizações de segurança por aí uns 3 anos, quem sabe até 4, se você não quebrar ele antes. Cair no chão ou alguma coisa assim, de quebrar, né, danificar o aparelho. Um ponto negativo que eu vejo nesse aparelho, que nem é no aparelho em si, é a questão do carregamento dele, que ele só suporta, também no aparelho, né, que ele só suporta 10 watts, ou seja, vai demorar para recarregar sim. Ou seja, de 0 a 100 vai demorar aí cerca de 3 horas para recarregar o aparelho. Então você tem que ser estratégico em relação a isso. Vem com a casezinha de acrílico aqui, que não amarela. Você tem que saber, lógico, colocar certinho no aparelho. Então ele vem bem completinho. É um smartphone que vem com a case, já vem com a película tipo de plástico aplicado, que você não precisa aplicar, pode deixá-la mesmo. Pelo menos eu vou deixar. Vem com a fonte e cabo. Não é a fonte ideal, que poderia ser pelo menos uns 20 watts, mas veio o carregamento lento, né, de 10 watts. Vai ter que deixar um tempinho a mais recarregando ele, que demora para recarregar. Mas um ponto positivo dele é em relação à autonomia, porque pelo conjunto da obra, sendo um processador modesto que vai rodar tarefas do dia a dia, e a bateria de 5.000 mAh, ele acaba tendo uma autonomia até boa. Igual algumas pessoas podem se enganar e ver na caixa dele mesmo 8 GB de RAM, e na verdade ele tem 4 GB de RAM e 128 GB
GB de espaço, é porque tem essa opção de RAM Plus que tem como você dobrar a RAM que ele já tem. Tem como você colocar o cartão microSD de até 2 teras. Falando sobre o design dele, um design bem bonito, né? Saídas de áudio tanto em cima quanto embaixo, botões de aumentar e abaixar o volume de um lado e o botão de desliga e liga também. Microfone embaixo, tem também a entrada para o 3.5mm, os antigos fones de ouvido, tem essa opção ainda nele. Não testei ainda ele nessa questão, mas mostra que tem a opção de infravermelho para você controlar ar-condicionado, por exemplo, que geralmente vem nos dispositivos da Xiaomi. E ele é só 4G, tá? Não é 5G. Mas, falando a verdade, particularmente no meu uso, eu não utilizo 5G. Mesmo que já tenha aqui na cidade, eu ainda uso 4G, até porque eu uso bastante tanto no trabalho, quanto em casa, quanto em qualquer lugar praticamente. Aí específico, no meu caso, sempre tem Wi-Fi e raramente no trajeto de um ponto desse para o outro que eu acabo utilizando 4G. Mas, para quem usa, quem necessita de usar 5G, dessa conexão mais rápida, aí não tem essa opção aqui. Aí, no caso, esse smartphone é 4G. Tem a opção português Brasil, aí é só configurando o smartphone, passo a passo, conectando o Wi-Fi, conectando tudo, que no final dá certo. Ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels, tem a câmera frontal de 8 megapixels. A câmera traseira, ela tem uma melhor performance quando a gente fala de fotografia, lógico, em ambiente bem iluminado. Já a câmera frontal não é tão boa assim, lógico, isso é normal, super normal quando a gente considera um smartphone dessa categoria assim de preço também. O smartphone que você consegue pagar R$ 600. Lógico, eu não estou falando que R$ 600 é pouco dinheiro, coisa do tipo, mas para a realidade do Brasil, um smartphone que você consegue utilizar ele assim para o dia a dia, para WhatsApp, para abrir um vídeo, consumir uma mídia, alguma coisa, ver um vídeo, rede social, é bem interessante, considerando que você vai usar ele aí cerca de 3 anos tranquilo. E super interessante também que o link abaixo aí que eu estou deixando tanto na descrição e no comentário fixado desse smartphone é que ele tem 4 opções de cores e que também pela Shopee, você comprando pelo fornecedor que já tem trocentas vendas, várias vendas, você pode ver lá nos comentários. Tem como você ainda comprar pelo cartão de crédito e dividir ainda em até cerca de 9 ou 10 vezes sem juros no cartão. Aí você vai pagar aí cerca dos seus R$ 70, aí tem a divisão, né, dos 600, em torno de R$ 600 aí por 9. Ou seja, em torno de R$ 60 você paga aí nesse aparelho. Um aparelho que dá para você usar no dia a dia, dá para ser o celular do Pix. Lógico, um ponto negativo dele também em relação ao NFC, que ele não tem, eu utilizo, mas muitas pessoas nem sabem o que é NFC e para que serve, que no caso é para pagamentos por aproximação, que você cadastra seu cartão de crédito, mas que muitas pessoas acabam nem utilizando essas funções do aparelho. Tem o leitor de digital também no botão na lateral, considerando que é um aparelho lançado em outubro de 2024 e tem as funções essenciais assim para o dia a dia, tanto rede social. Sinceramente, se eu não tivesse canal no YouTube, se eu não precisasse de uma câmera boa, de gravação de vídeo bom, eu usaria um smartphone desse aqui no meu dia a dia tranquilamente. Tanto que nos próximos vídeos aqui do canal eu vou fazer o teste de câmera, tanto frontal e câmera traseira aqui do Infinix Smart 9. Esse smartphone super custo-benefício e acessível, que você compra aí parcelado sem juros no cartão. Vou trazer esse teste e também vou falar a minha opinião aqui sobre esse aparelho depois de alguns dias de uso, pelo menos, para ter uma ideia. E sim, vou falar a realidade sobre esse aparelho, lógico, considerando o preço que eu paguei nele aí, que você consegue pagar também aplicando o cupom tanto da Shopee de frete grátis, quanto o cupom da loja e até outro cupom aí, o da Shopee mesmo, se você tiver. E aí esse smartphone pode ficar mais barato, usando suas moedas também, esse smartphone pode ficar até mais barato do que R$ 600 na promoção dele. Eu espero que você tenha gostado aqui desse unboxing do Infinix Smart 9 e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Eu escolhi e opinei.